Olá! Oi. Oi. Aqui é Bel Talarico, do projeto Capacitar Mais. Hoje estamos com uma linda mulher, uma enxadrista, um ser humano, uma mãe, enfim, para que possamos conversar um pouco, né? Então, estou eu e quem mais? Tiquinho. Nós vamos ter um bate-papo bem informal. E daí conosco temos quem? Meu nome é Jaciara Marciani da Rosa, eu tenho 33 anos e sou natural da cidade de Urubici. Muito bom. Tu pode se autodescrever, Jaciara, para nós, porque esse canal ele não é só para pessoas invisuais, é para pessoas visuais também, né? Okay. Eu tenho 1,68 de altura, eu sou obesa, sobrepeso, bem sobrepeso, tenho a pele morena clara, os meus olhos são castanhos escuros, eu já sou estrábica do olho direito, meu cabelo ele é um Chanel um pouco mais comprido que o normal, ele está um pouquinho abaixo do pescoço já, mas eu estou hoje com ele preso, estou usando uma camiseta preta. Uhum. E tu nos autoriza, Jaciara, a divulgar a tua imagem, o teu som, enfim, se aparecer aqui no nossa gravação, Sim, das redes sociais. A gente está divulgando bastante esse nosso canal, tá bom? Ok. Ô Ed, tu queres iniciar fazendo alguma pergunta? Já sim. Olá. Você já se anda em que lugar do Brasil? Eu sou da parte da Serra de Santa Catarina, digamos assim, da cidade de Urubici. Fico a uns 280 quilômetros de Florianópolis, mais ou menos. É a cidade mais fria, né? Ou não? Não é a mais fria, mas é quase. Então, posso chamar de Jace, é o que eu salvei no meu celular, né? Pode chamar de Jace, até prefiro. Tá, ô Jace, me chama de Bel, por favor, tá bom? Ok. E não me chame de senhora, é você. Beleza. Me diz uma coisa, você já nasceu com esse teu problema de visão? Não, eu descobri o meu problema de visão em fevereiro de 2016. Não lembro exatamente que dia foi. Eu descobri o meu problema de visão, percebendo que não estava enxergando do olho direito. Já aí eu comecei a tratar para ver do que se tratava a minha perca de visual. E nesse período eu estava grávida já de, acho que era 3 ou 4 meses. Eu já estava gestando quando eu descobri o problema de perca visual. E você sabe exatamente o que tu tens? Não. Então, eu tenho um laudo inconclusivo entre doença de Devic e neurite óptico. Então, neurite ainda, mais ou menos eu penso que é. Agora, o outro já nem sei falar o nome que você falou. A doença de Devic. Devic? Isso. Conhece, Ed? Nunca ouvi falar. Você vê que como a gente vai aprendendo as coisas, né? Você saberia falar um pouquinho sobre isso para nós? Você é solteira ou casada? Tá, respondendo a pergunta do Ed, eu sou casada, estou junto com meu esposo há 8 anos e a gente casado na igreja, a gente está há 5. Muito bom. E respondendo a pergunta da Bel, resumidamente, assim, o problema que eu tenho na visão,
Para entender mais fácil, é como se o meu nervo óptico do olho, ele inchou, e aí a hora que ele voltou, ele desligou do cérebro, né? Isso, se eu não me engano é isso. E também uma questão que foi comentada, que é uma doença autoimune, que como o meu corpo, vamos supor assim, como se ele produzisse anticorpos demais e aí eles acabassem se autodestruindo. É alguma coisa assim, sabe? Eu não... É que faz tempo assim que eu soube, daí depois a gente não pesquisou mais, então eu não tenho certeza, clareza do que eu tô dizendo. Posso estar falando uma mentira agora, mas resumidamente é isso que eu me recordo que o médico falou. Ele falou, o oftalmologista falou para mim que é uma doença progressiva, né? Que ela vai, é uma doença contínua, né? Que ela vai indo aos pouquinhos embora, digamos assim, a visão no caso. Diz assim um pouco mais pausado esse nome diferente aí que eu já esqueci. A doença de Devic? Devic deve ser a pessoa que descobriu, né? Geralmente é assim o processo, não sei dizer. É quase sempre isso. Não, é porque se alguém tiver interesse, queira saber mais, pelo menos já falou melhor sobre o nome, né? Porque é bem difícil, assim. É a primeira vez que eu estou ouvindo na JASP. E diante disso, assim, eu sei que tu tens filhos, né, também. Isso, eu tenho 3 nenês. Que coisa linda! O mais velho, que foi quando eu descobri a questão o início da minha perca visual, né? Ele tem 8 anos, é o Cauê. Ele é autista não verbal nível 2 de suporte. O Christian, 6 anos, fez agora dia 7 de setembro. Ele é autista nível 1 de suporte. Ele tem atraso de fala, um pouco atrapalhada a falazinha dele, mas ele já fala bem. Graças a Deus, ele fala pelos cotovelos agora. Tem a Carla, que no dia 7 de setembro também fez aniversário, completou 4 anos. E a Carla é normal, digamos assim, né? E tu tens alguma... eu tenho essa minha filha no Rio, então eu digo que é uma família artística, porque 2 netos, a filha, o marido e 2 avós, uma deficiente visual, a outra deficiente auditiva. Então eu falo para minha neta assim, tu já viu que ela dá uma risada porque ela tem 10 e o outro 8, e daí eu soube que o autismo, ele pode ser ou é hereditário, eu não sei. Tu tens algum familiar teu? Os teus filhos provavelmente vêm em função de ti, mas tens algum familiar que você... Apesar que às vezes a pessoa tem, mas não tem um laudo definitivo, né, Ed? Então fica meio complicado isso, né? Isso! Então, em relação às questões dos meninos pro autismo, eu não sei lhe dizer se é hereditário, a gente nunca teve essa informação, até a princípio, pelo que a gente ficou sabendo, ele não é uma coisa que você traz do pai ou da mãe, é algo que vem na genética, é como uma formação na genética da pessoa. Vamos supor, um exemplo básico seria o Down, né? Na minha família eu tive uma tia com síndrome de Down, né? Digamos que o autismo ele tem alguma coisa semelhante nessa questão, é alguma coisa genética. O autismo ele vem no gênese da criança, é alguma coisa no genes da criança, né? Que é autista que vem. E isso você faz um exame caríssimo, até por sinal,
que você faz para ter o diagnóstico, né? Do autismo. O Cauê fez, o Christian já não fez, né? O médico que deu o diagnóstico do Christian não pediu. Aí o Cauê já fez esse exame genético para dizer se ele era ou não autista. Pode ser que eu esteja até falando errado, e não hereditário, sim genético, porque eu conheço muito pouco a respeito, tá? Muito pouco, porque eu fiquei no Rio há algum tempo com a minha filha, mas depois eu vim para cá, que eu moro aqui desde 90. Então faz pouco tempo que a gente... Foi agora em 2024, em 2020, final de 2023, a gente sabia que tinha algo diferente, nada que isso... Uma das características, inclusive, que a gente vê é assim, uma inteligência muito legal, principalmente na parte de matemática. Eu acho que aí vem muito a ver também com o xadrez, né? Então, é novo isso para mim. Uma outra coisa, a minha filha, eu estou te falando em comparação com a minha filha, por quê? Porque é dela que eu tenho a referência. Ela conversou com a minha neta e perguntou se ela queria usar colar, ela usa pulseira, então foi assim conversado bem tranquilamente. Isso também acontece, assim, foi fácil para você, para a sua família, enfim, com esses diagnósticos? É assim, fácil não é e nunca vai ser. Uhum. É uma coisa que eu costumo dizer para todo mundo que pergunta, né, para mim, como é que é lidar com criança que tem autismo? Porque não parece. Eu disse assim, o que a televisão passa é diferente da realidade de uma casa. A realidade da gente é bem diferente. Por toda a graça, o Cauê, ele teve muito pouca crise nesse tempo, nesses 8 anos dele. Ele teve muito pouca crise, quase não teve crises assim. Ele dorme muito fácil, graças a Deus, dorme tranquilamente. Christian, graças a Deus, não teve nenhum tipo de crise. Ele é muito carente, parece, sabe, Christian? E a questão para desfraude, essas coisas deles, foi muito difícil. A gente teve uma certa dificuldade. Aí, respondendo a pergunta, por causa dessas dificuldades, muita gente não entende da família. Alguns hoje em dia entendem, aceitam, nos ajudam, mas outros não entendem. E como o Cauê não fala, a comunicação com ele é mais difícil. Então eu não consigo chegar nele e dizer assim, se ele aceita usar um colar, se ele aceita usar uma pulseira, isso vai depender da vontade dele. Você vai mostrar e vai dizer para ele, vai colocar em você, vai colocar nele. Aí se ele quiser, ele usa. O Christian ainda entende um pouco, pergunta o porquê, a gente explica, mas também é nessa situação, depende da vontade. Que nem o cordão do autismo, quando a gente sai junto, a gente coloca no pai, né, que é o que o Cauê tem como referência, é o pai, aí ele até aceita colocar, mas é aquela coisa, é uns 2 minutinhos, tira e assim vai indo. Mas que interessante, você vê, colocar no pai, em função da referência, né, da identidade do menino, né? E como é que funciona isso, a parte escolar? Então, a semana toda, no período da manhã, eles estudam numa escola aqui perto de casa. Na segunda, quarta e sexta à tarde, eles vão para a PAI que tem no município. Aí o Cauê e o Christian, todos os dois têm acesso à segunda professora. Ok. Oi, Chelsea. Oi, falar um pouquinho de xadrez. Quando você começou? Como é que você conheceu o xadrez? O xadrez. Como o xadrez começou? Nossa, o xadrez foi uma surpresa, na verdade. Eu estava indo para a SIC, em Florianópolis, toda quinta-feira, né? Eu saía durante as 3 horas da manhã. E eu ia para a SIC em Florianópolis toda quinta-feira.
Sim. Aí, por causa da questão de um problema de transporte, se reg, aí eu não sei o nome direito. Eles, quem não era consulta marcada pelo município, as secretarias não podiam mais levar, né? Para fazer esses atendimentos fora do domicílio. Aí a assistente social da SIC, a Karina. Karina ou Karine? Agora eu não me recordo o nome dela com clareza. Ela mandou um ofício para todos os municípios, né? Para ver o que tinha ocorrido, essa questão dos transportes. Aí, mediante uma resposta que ela teve, ela entrou na justiça por todos que não conseguiriam ir, né? Aí, por causa disso, de ela ter entrado na justiça, o município, o Fórum do Urubici, ele concedeu para mim o transporte para mim ir fazer os meus atendimentos. Só que ele me fez uma contraproposta para que eu fosse para mais perto. E o mais perto que seria para mim seria a Devips, em Lages. Ah, tá. Então aí eu comecei a ir para a Devips. Lá na Devips, fazendo os atendimentos lá, tem um professor que é o professor do esporte, que é o mesmo que dá a atividade física lá para nós, o professor Branco Rosa. Ele dá a atividade física pra gente e dá o esporte. Então ele veio, me perguntou se eu tinha interesse. Eu, no começo, eu achei muito difícil, né? Porque você tem que cantar as peças para você conhecer, para você poder jogar. Então, ele fez um trabalho comigo de memorização para mim começar a conhecer as casinhas do tabuleiro, para poder aí então pegar um tabuleiro, jogar, conhecer como é que eram as peças. Eu digo assim, eu tenho uma vaga lembrança de quando era adolescente, né? E jogava o xadrez, mas não tinha esse conhecimento amplo do xadrez hoje em dia. Então foi ele que me apresentou o xadrez. Nós fazíamos atividade física e ele ia me falando das casas para mim aprender a cantar, os nomes, né? Porque o tabuleiro adaptado, ele tem os nomes, né? Sim. Aí foi aonde eu comecei e aí fui pegando o gosto. O meu primeiro tabuleiro para jogar xadrez veio de um colega, que é o Adilson. Eu conheço o Adilson França. O primeiro tabuleiro que eu jogo foi e é o meu tabuleiro assim, eu sou apaixonada pelo meu tabuleiro. É um tabuleiro de madeira que ele ganhou em uma competição que participou. O Adilson ganhou esse tabuleiro e ele tinha doado para a instituição, né? E eu me apeguei ao tabuleiro, que até hoje o tabuleiro é meu. Eu adoro o tabuleiro. Eu conheço o Adilson, eu tive o prazer de recebê-lo aqui em casa, inclusive dar uma pernoite, quando nós fomos no BERC, na primeira etapa, há 3 anos atrás, ele e o André, que também é de Lages, né? Sim. Daí, assim, eu já conheço, né? E que legal, menina. Daí, mas faz pouco tempo isso, faz muito tempo. Não, eu entrei para vocês entenderem o conceito meu de associações, foi assim, eu entrei em 2018, eu entrei na fila para a SIC, né? Sim. Só que eu fui chamada em 2022. Sim. Aí eu frequentei 2022 todinho na SIC, aí eu comecei 2023. Aí no início do ano, já começou com o problema da questão do transporte. Aí no meio do ano de 2023 foi quando eu fui para a Devips aqui em Lages. Então ali por setembro, mais ou menos, foi onde eu comecei a pegar no tabuleiro, a conhecer as peças. Aí eu tive as primeiras aulas com o Patrick. A Sirlene Rocha é a minha primeira professora também do tabuleiro. Foi ela que me ensinou muita coisa. Os primeiros movimentos, conhecer as casinhas assim, eu fiz com ela, né, e com o Patrick. Foram os meus 2 professores de início do xadrez. Foi o Patrick Branco Rosa, que é o meu professor lá da Devips, e a Sirlene por telefone via WhatsApp. E agora você está tendo também com o Jefferson? Agora eu faço esse ano, eu comecei com o Jefferson.
faz alguns meses que eu comecei com o Jefferson a fazer aula também. Aí eu faço com o Jefferson mais outros dois meninos. A gente faz aula toda segunda-feira das 8 às 9. Ô, Chelsea, e você gosta de disputar torneios? Na real, eu sou muito medrosa, na verdade, né? O meu primeiro torneio foi no Parajasc. Ah, você tem ido no Parajasc, então? Isso, o meu primeiro torneio foi o Parajasc. Eu fui. Fiquei em 12º lugar no feminino. Que ano foi isso? Já sim. Foi esse ano, não foi? Foi esse ano. O primeiro torneio foi esse ano em junho ou julho. Ah, E aí eu tô jogando o 8º torneio dos iniciantes. Sim. E teve daí o Parasesc. Então, se eu for colocar assim, dá 3. Presencial foram 2, né? 2 presencial e 1 online. E o Ed, o Parajasc, ele são os jogos, lógico, aqui de Santa Catarina, por isso JASC, né? E ele teve parado por causa da pandemia também. Então, ele está retornando, acho que agora, em 2024. Que eu estou entendendo, acho que foi isso, por causa da pandemia também, ele ficou parado. Tá? Então, e daí agora no Parasesc, você ficou em que lugar? No Parasesc eu fiquei em 11º. Tá, mas a equipe de vocês foi também, subiu lá no pódio? Não subiu? Não, a nossa equipe ela ficou em 5º lugar. Nós fizemos 8 pontos. E veio o Adilson? Eu, Adilson e a Manuela. A Manu. Falei, né, que eu também participei lá do. Só que, como é muito rápido, é muito emparcelamento, a gente quase fica sem tempo de conhecer, né? De se conhecer, né? Já assim. Nova notificação de WhatsApp. Então, assim, ficou um pouco. Mas pelo que eu ouvi, então se você está apaixonada pelo tabuleiro, é sinal que você se apaixonou pelo xadrez. Com certeza. Olha, o xadrez. Eu digo que o xadrez como é que eu posso dizer assim? Tirando o marido e os filhos, é uma paixão à parte, né? O xadrez, ele me abriu um outro mundo, porque quando eu comecei a perder a visão, eu fiquei meio afastada assim, das coisas, né? Eu saía assim de casa, mas eu saía com o meu marido, eu ia para casa da minha mãe ou para casa da minha sogra, então eu ficava nessa rotina, né? Ou era para casa da sogra em Florianópolis, ou era para casa da mãe na cidade. E com o marido para uma voltinha aqui, outra ali. Não saía muito mais de casa, né? Eu tava meio que, digamos assim, meio que presa dentro de casa. E o xadrez, ele me abriu uma porta assim, para mim estimular o meu cérebro para jogar o xadrez e me dando uma liberdade para me voltar a sair de casa, descobrir que o mundo lá fora existe ainda, né? Ele não parou de existir, não é porque a minha visão tá ruim agora que o mundo ficou sem existir, né? Ele existe lá fora, fora a porta da minha casa ele existe. Então o xadrez, ele veio para me mostrar isso também, que além de eu fazer novos amigos, porque no xadrez você faz muitos amigos, ele me mostrou que eu tenho essa possibilidade de sair pro mundo, que eu posso sair, que eu não preciso ter medo, que, né, se eu cair, eu vou cair independente se eu enxergasse ou não, a gente cai do mesmo jeito, né?
Então, a primeira vez que eu saí foi para ir pro Parajasque, foi a mesma sensação, eu digo assim, para quem pergunta, sabe de quando a tua mãe e o teu pai te deixam ir o primeiro baile, a primeira festa sozinho? Uhum. Então, foi a mesma coisa, né? Eu tive essa sensação de sair assim sozinha de novo, sem sair com o marido, sem sair com a mãe, sabe? Eu saí com os meus colegas da instituição, que hoje são grandes amigos. Eu saí com meu professor, com a professora e o nosso colega também, o Diogo, ajudando. Então, foi muito bom, assim, foi uma experiência maravilhosa. E isso tudo graças ao xadrez. O xadrez é minha paixão agora, né? Ô, Ed, o que o xadrez fez por nós, por ti? Eu também já assim, adoro o xadrez. Gosto tanto, no meu caso, o xadrez também mudou muito a minha vida, sabe? Hoje eu participo de torneios também online e presencial também. Ai, que bom! Então, Jace, se você for ver a história de todos nós, tem sempre o xadrez, ele salva. Porque o xadrez, eu digo, ele não é um jogo, ele é um esporte, ele é arte e a ciência. E a arte nos salva, e a ciência mostra que somos capazes, né? Então, se você for ver, todos nós temos por trás uma superação graças ao xadrez, porque ele é apaixonante, realmente o xadrez, né? E é interessante essa vivência que você pode descobrir realmente que você pode fazer. Claro que a limitação existe, mas a gente é capaz, sabe? Inclusive, o Ed, ele é um parceirão, a gente faz a parte de arbitragem, por exemplo, ele está sempre junto comigo, porque eu vejo que ele é muito melhor em termos assim, de localização de peça. Como eu estou preocupada com o relógio, de vez em quando eu me atrapalho, porque às vezes temos enxadristas tão rápido, minha filha. E daí, assim, então ele está sempre, nós estamos sempre juntos, trabalhando juntos, daí junto com esse canal, para fazer essas entrevistas, que está sendo, como eu já disse, né, antes de estar gravando, é um privilégio. Nós estamos conhecendo cada ser único, diferente, fantástico, maravilhoso, com suas limitações. E se somos nós, né, deficientes, e somos deficientes, certo? Obrigado, Bel. E aí na sua casa, alguém joga xadrez? Pois é. Só você? Só eu que jogo. Meu marido não gosta muito do xadrez, mas ele me apoia bastante, sabe? Ele não gosta de jogar, mas ele sempre me apoia. Sempre que tá na horário de aula, ele já pergunta: tu tem aula hoje? Já viu que horas vai ser tua partida? Você já se programou? Você já ajeitou? Já achou teu tabuleiro? Ele sempre me incentiva, sabe? Ele não é aqueles assim, por que vai jogar? O que tá fazendo? Não, o Claudinei, ele sempre me incentiva a jogar, até nas competições, assim, como a gente falou, as que são pagas é difícil, porque a gente realmente não tem condição financeira de participar, mas dessas que elas são livres, assim, de taxas e tudo mais, que a gente só fica com questão de alimentação e transporte, né? Uhum. Eu quero ver se eu participo, sim, até porque a gente tá indo em equipe agora, né?
Com o Adilson, a Manu, a dona Rosane, o André, o seu João. Nossa equipe tá uma equipezinha muito boa, assim, né? Eu acho bacana mesmo. Assim, enquanto você vai para torneio presencial, ele fica com a garotada. Fica. O marido fica com a garotada, punha todo mundo nos eixos, todo mundo na linha. Ele é vidente, ele enxerga, eu já fiz. Sim. Ai, que legal. Claudinei é evidente. Mas fora isso, assim, tu tens assim, mais projetos que você pense dentro do xadrez? Porque você sabe que o Parajás, ele tem aquele negócio de bolsa atleta. Eu não sei muito bem sobre isso, tá? Porque eu não participei ainda disso. E eu acho que o Adilson, eu vejo que o Adilson é um atleta de ponta, ele participa com videntes. Você já participou com videntes também? No Parajás que é assim, não, Parajás que é só com deficiência. Não. No Parajás que é tudo separado, cada modalidade com os seus, os DF, né? Jogam entre si e os DV jogam entre si, né? Não é misturado. Por enquanto, não sei se daqui a pouco vai ser ou não, ou se sempre foi assim. Foi o primeiro que eu participei também. Mas assim, falando do mestre Adilson, né? Porque o seu Adilson, para nós aqui, é de Lages, né? Eu vou citar Lages mais do que a minha cidade, porque Lages é a casa que me acolheu pro atendimento. Eu represento, quando eu jogo xadrez, eu represento Lages, eu não represento o meu município, né? Eu represento o município de Lages, como a Devips. Então, assim, seu Adilson é a minha referência. Se alguém perguntar como é que você joga, por que você gostou do xadrez, porque você conhecendo o seu Adilson, o Adilson, né? Vamos falar assim, ele prefere assim também, né? Eu é que me costumo chamar de seu. O Adilson, ele joga muito, e ele joga aqueles torneios de rápidos, sabe? Eu digo, o tempo do torneio rápido é o tempo que eu levo pra montar o tabuleiro. Então, não. Somos duas, viu? Então, pra mim não dá. Mas o seu Adilson ele joga contra videntes, ele joga os torneios rápidos. E ele movendo o tabuleiro, jogando, é espetacular. Eu já tive dois. É minha meta um dia ganhar dele. Eu já tive dois finais de torneio. Eu estava com o Adilson. Claro que eu não ganhei, mas um dia eu empatei com ele. Mas eu fiquei tão feliz, a gente estava no lixete. E vai. Daqui a pouco ele falou assim, quando ele terminou, falou assim, sabia que você poderia ter me dado um checkmate? Eu falei, mas por que você não falou? Ele falou assim, claro que não, eu estava disputando. Estava disputando a primeira mesa, mas eu fiquei tão feliz porque eu consegui chegar num ponto, claro que não, nem comparando, mas eu empatei com a Dilma, mas eu fiquei muito feliz, sabe? Porque daí eu esperei, eu prendia ele defendia. Daí deu 3, o Lichess deu empate, e daí quem falou assim, aí que entrou, Ed, aquele tal de bispo e a dama. Ele falou, se você tivesse feito com a dama, eu teria dado cheque. Eu falei assim, quê? Mas olha, é muito bacana, eu gosto muito dele, uma pessoa assim, muito competitiva, mas uma pessoa muito humana também, sabe? Então, eu conheço ele presencialmente, né, fisicamente, uma pessoa assim, de uma boa referência, muito bacana mesmo, né? Então, estás em boas mãos. Lembrando que estamos conversando com Jaciara Marciane
possa uma enxadista de Santa Catarina. Ou já sim, você começou com o xadrez ou já tinha noção? Eu via os colegas jogando xadrez assim na época de ensino médio, né? Mas isso foi lá com 18, 16, 17, né? 18. Então isso faz muito tempo. O xadrez DV, ele é diferente do xadrez normal, né? Então ele tem a questão de a gente cantar as peças, né? De você localizar as peças, sentir, montar a sua partida, montar a partida do adversário, né? E no xadrez normal você joga só o seu e o adversário joga o dele, né? Então o xadrez DV digamos assim, para quem nunca jogou xadrez, ele parece ser bem mais difícil. Ou já sim, baseado na sua experiência, sem mensagem, você deixa para quem está começando. Não desista. Não se assuste, porque depois que você aprende, você não quer parar mais. Não desista, porque você aprendeu a cantar as peças, o tabuleiro ele se abre na sua frente. Você joga ele assim, como é que eu posso dizer assim? Muito com a imaginação. Eu tenho uma referência de umas partidas assim, como o seu Adilson, que foram muito rápidas, sabe? Do nada, ele me deu checkmate. E assim, o xadrez é isso. Quando você menos espera, algo acontece. Você tem uma aventura preferida? Então, eu gosto de jogar de pretas, né? Eu sou a favor das pretas. Então, eu não tenho uma abertura preferida ainda, né? Recém, eu não tenho, assim, se for contar por dias de aula, eu não tenho 6 meses inteiros, assim, de aula e de prática, né? Então, eu vou em resposta ao que o adversário joga. Eu gosto muito de jogar o método da professora Silene, que é de pensar. Eu gosto de pensar ali, né? Eu vou em resposta ao que o adversário faz e eu vou pensando ali. Se vai dar certo, só no final pra saber. Mas é muito bom. Você vira de pretas pro teu lado ou Jaciara? Eu gosto de jogar com as pretas. Eu gosto das pretas estarem do meu lado. Assim, do lado correto, que eu acho. Eu vou te falar uma paixão, tá? Eu aprendi há pouco tempo de pretas e eu descobri, bom, diz o Ed que eu estou melhor eu dou mais checkmate nas pretas, sabe? E eu gosto muito também das pretas, sabe? Eu não sei bem porquê, não tenho uma abertura assim, preferida, vai de acordo, eu digo, até falei pro professor que eu tenho aula, que é por intuição. Então, se você falar, abertura relógio, abertura não sei, abertura não sei, você vai de acordo conforme a pessoa vai apresentando ali, mas pensando mesmo, sabe? Então, para mim, tem que ser também pensante, por isso que eu já sabia que o SESC é um pouco mais rápido, até a gente conversou com o Pedro, com o árbitro, e com a Lucimara, que um próximo talvez já caiba 2 dias, porque é muito puxado, 6 rodadas, 5 ou 6, e o tempo é muito curto para quem é pensante, né? Mas eu digo assim, eu gostei do tempo, sabe? Ali vamos comparar com o último torneio que a gente foi, então, né? Eu gostei do tempo, eu achei o tempo bom, assim.
poderia, né, assim, se o tempo fosse maior, eu acho que meus adversários teriam mais chance. Pensando por esse lado. Mas assim, eu achei o tempo um tempo hábil, um tempo bom para cada lado. Chegou a dar 1h e... Vamos por 1h30, praticamente, 45 para cada lado, né? De jogo para jogar. E até porque pra gente ir estimulando, como que nem, por exemplo, o Adilson que joga esses torneios rápidos, né? O tempo nesse período, eu acho que se fosse menor, daí eu acho que eu acharia um problema já. Porque daí seria muito rápido, né? E eu gosto de pensar. Então, mas eu achei os 45, eu achei bom pra gente poder ir estimulando o cérebro também, né? Porque você sabe que você tem 45 minutos. Então você vai começar a estimular o teu cérebro a pensar em 45 minutos, né? Porque se eu sei que eu tenho 1h, eu vou levar aquela 1h pensando. E querendo ou não, isso desgasta também meu adversário, porque às vezes ele é mais rápido do que eu. E aí eu fico ali naquele tempo todo pensando, né? Então acaba sendo desgastante pro adversário também. Aí eu achei os tempos dos 45, eu achei um tempo bom, assim, né? Bom, né? O teu tabuleiro é 30x30? É. Porque assim, ó, a gente vê muito no online, porque como eu faço também a arbitragem, né? Eu vejo muito no online, hoje jogando com a velhinha, o Ed também estava junto, eu ficava de frente. Ela falou assim, Bel, eu estou pensando. Daí eu tive uma informação segura, e eu acredito nessa pessoa, que você consegue ver 2, 3, até mais lances na frente. Eu falei, que coisa maravilhosa! Isso é bom, porque eu agora que eu estou vendo o primeiro, antes nem viu, era uma kamikaze, né? Agora pensando mais, consigo ver de repente 2, no máximo um terceiro, mas me falaram que você tem essa facilidade, né? Isso é bom. Então, mas é assim, né? É uma coisa que tem que ser bem explicado, que não é assim. Ter 2, 3 lances à frente. Eu penso as minhas peças 2, 3 lances à frente. Eu penso que eu quero jogar agora, né? Vamos supor, eu quero jogar cavalo. Eu vou sair com o cavalo de Bela para César 3, aí depois eu vou com ele para César 3, e de César 3 ele vai para Bela 5, né? Aí eu vou jogar ele, por exemplo. Então é nesse sentido, né? Ou Davi 5. Mas tudo depende também do que o outro jogador vai fazer, não é? Isso, mas aí é que eu penso pra mim, né? Esses 3 passos que eu quero fazer. Vai ser uma jogada com o cavalo, uma jogada com o bispo e uma jogada com a dama. Então são as 3 jogadas que eu pensei em fazer em sequência, né? Nem sempre dá certo, isso é um fato, nem sempre dá certo. Mas é o que eu digo, eu gosto de pensar assim, pelo menos ter essas 3 possibilidades, né? Pra frente. Então, assim, quando alguém fala assim, que você pensa 2, 3 lances na frente, eu penso as minhas. A do adversário eu também. Do adversário eu ainda tô começando a reconhecer um lance. Se eu fizer isso aqui, ele de certeza que ele vai fazer aquilo ali. E dá certo, sabe? Era bem aquilo que ele ia fazer. Então, é isso que eu tô aprendendo ainda faço, né? Eu faço os lances das minhas peças que eu quero que elas vão. Mas... Você consegue reconhecer já rapidamente um checkmate? Não. Eu vejo que a dificuldade de todos nós, inclusive a minha, tá? A gente tem que analisar, pensar. O Ed, eu já vi que ele consegue perceber o checkmate mais rápido do que eu. Eu falo, eu ainda vou analisar se o rei está assim, o príncipe está aquilo, entendeu? Tem uns que são mais fáceis, mas tem uns que... Mas isso é natural, viu, já? Não, eu ainda... eu tenho uma... desculpa, né? Lhe cortei. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande com as finalizações ainda, né? Eu ainda estou aprendendo as finalizações. Até então, que os meus 3 pontos desse último torneio que a gente foi, a última partida que foi com a Bárbara, eu dei checkmate sem querer. A Luciana que fala, atira do minha pedra do que não vê. Entendeu?
Mas você daí não tinha visto e ela viu. Então, daí ela viu, né? Porque daí quando eu joguei a minha torre na diagonal, não. Vertical. 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 Quando eu joguei minha torre na vertical do rei, o rei não poderia ir pra... A única saída que o rei tinha seria pra linha de baixo, né? Uhum. Mas o único lugar que ele poderia ir, ele não podia ir por causa do cavalo. O cavalo tava marcando a casa, então eu não percebi que o cavalo tava marcando a casa, né? Então foi ali que eu dei o checkmate sem saber. Se não é a Bárbara perceber, eu não tinha percebido que eu tinha dado checkmate nela. Mas o xadrez realmente é apaixonante e com certeza a gente vai continuar junto e a gente vai se apaixonando cada vez mais, porque você vai tendo uma outra visão com o tempo, jogando, você vai participando, você vai tendo uma outra visão, que o cérebro vai assim, ó. E eu digo que quem fica no xadrez, e eu estou percebendo que a maioria se apaixona pelo xadrez, pelo tabuleiro, vai em frente, porque é uma coisa muito bacana e que traz muito assim. Você fica ali pensando, olha, não adianta ficar pensando, escorregar na maionese e estar lá pensando na cima. Você tem que estar ali no tabuleiro, porque senão tu te perde. E daí fica complicado, né? O xadrez, ele também nos estimula a enxergar com a mão, né? Foi uma frase, eu ouvi, eu não sei de quem foi que eu ouvi essa frase, sabe? Para ele dar o nome da pessoa que deu, mas eu ouvi essa frase que no xadrez a gente aprende a enxergar, a gente não enxerga com os olhos, enxerga com as mãos. Então eu aprendi essa frase que eu enxergo o tabuleiro como as mãos. E realmente, tateando o tabuleiro, a gente descobre muita coisa, né? No tatear o tabuleiro. Até que a sua pergunta ali da partida desse último torneio do 7 de setembro, a única minha preocupação é que eu queria, tipo, pelo menos em equipe, né? Eu dizia que eu queria uma pontuação pra gente, pelo menos em equipe, né? Porque, tipo, o seu Adilson merece de tudo, né? Eu falei assim, eu queria pelo menos em equipe pra nossa equipe, né? Porque eu digo, o seu Adilson se esmera tanto pela gente, ele sempre ajuda, sempre tira dúvidas, ele joga com a gente, ele ensina, né? Eu digo, pelo menos eu queria um pontinho, eu dizia assim, eu queria um pontinho pra ajudar ele por equipe, né? Pra gente ficar em alguma colocação como equipe, né? Mas a questão é que tinha equipes com muita gente, né? Então... Fora que o Adilson, ele é um cavalheiro, ele tem toda a fidalguia que o xadrez pede, ele tem ali junto com a pessoa, sabe? Então é muito bacana, é um prazer muito grande quando eu joguei com ele, de conhecê-lo, de trazê-lo aqui em casa, poder ajudar em função para ir lá para o SESC, porque era complicado a condução. Então, esse acolhimento é muito bacana entre nós, né? Entende? Então, assim, para mim foi um prazer muito grande, tá? E o canal fica à vontade. Se você participar de um outro torneio, você quiser falar alguma coisa, quiser estar estamos à disposição, né? Exatamente. E que é muito bacana mesmo, que estamos conhecendo um pouco mais da mulher Jaciara, da mãe Jaciara, da enxadrista Jaciara, e olha, vai em frente. E eu tô com medo de jogar com ela, Ed. Eu também. Mas não precisa ter medo. Como eu falei, a gente nem espera assim as coisas, que nem lá no torneio eu joguei com uma Licélia, né? Eu cheguei e perguntei pro meu professor, na hora que falaram que era eu contra ela, eu cheguei a perguntar bem assim pra ele, eu posso desistir agora? Aí ele falou alguma coisa do gênero, vai lá, joga, né? Tipo, alguma coisa assim do gênero, tipo, estimulando. Eu nem lembro o que foi que ele falou, na verdade. Mas, tipo, foi alguma coisa no sentido assim, vai e joga, né?
Mas eu perguntei pra ele na hora, assim, se eu podia desistir antes de sentar na mesa, né? Você tá Porque, com tipo, quantos a no Alicélia... oitavo torneio? Quantos pontos, Oi? você lembra? Você tá com quantos pontos no oitavo torneio? Eu Você tô tá com... Hã? Eu tô no 8º torneio, eu tô com 1 ponto. Eu ganhei a primeira partida, aí eu perdi a segunda, daí na terceira partida tá com uma velhinha. Só que essa semana passada foi muito corrido pra mim, né? E o dia que eu podia jogar com ela já tinha se encerrado as datas das partidas, né? Então aí ela ganhou por WO. Eu fui lá, eu pedi desculpas, eu desisti da partida com a velhinha, porque eu não pude jogar com ela, não pude participar para jogar com ela, né? Porque foi assim, foi uma semana bem corrida para nós, então eu não tive um tempo que eu conseguisse tirar para jogar com ela. E quando ela podia, eu não podia. Uhum. Então, da minha parte também, ficamos muito felizes, né, pela sua participação, tá? E eu costumo dizer assim, ó, eu dou aquele meu tchau, tchau. Foi um prazer, obrigada pelo convite, né? É a primeira vez que eu faço algo do tipo, não esperava, né? Não sei nem como é que foi, meio nervosa aqui, meio tremendo, meio gaguejando, meio atrapalhada. Mas não faz mal, tá lindo, viu? Desculpa se alguma coisa não saiu como deveria. Foi ótimo. Mas muito obrigada a você, Bel. A você, Ed, pelo convite, pela disponibilidade, né, de estarem fazendo essa entrevista comigo. Eu agradeço a vocês, agradeço né, por terem feito esse convite, ao professor Jefferson por ter me indicado, né, e a todos que estão aí me ajudando nessa caminhada do xadrez. Meu muito obrigado. Bom, vamos continuar juntos bastante tempo, né?